Igreja Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Também quero cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom poder ver a igreja repleta de pessoas, disposta a ouvir do Senhor, buscar a face do Altíssimo. Nós, esta noite, iremos encerrar a nossa série de mensagens, Coração em Chamas. Nós estamos desde o início do mês de abril com esse tema. E nós vimos no nosso primeiro culto os sinais de um coração endurecido. E nós vimos ali vários sinais de um coração que se endurece diante da presença do Senhor, a voz do Senhor. E qualquer um de nós aqui que tenha muito tempo na experiência cristã ou pouco tempo pode sofrer dessa síndrome do coração endurecido. Nós vimos no segundo domingo os sinais de um coração em chamas. E nós utilizamos como referência a vida de Moisés em dois momentos. Moisés, aos 40 anos, que se sentia altamente preparado para fazer a obra do Senhor. E depois Moisés, aos 80 anos, preparado pelo Senhor para fazer a obra. E no domingo passado, nós, através da palavra de Deus, no livro da Carta aos Hebreus, no capítulo 12, nós colocamos como tema ou subtema dessa série de mensagens: tempo de ouvir a Deus e de fazer mudanças. Ouvir a Deus, eu creio que nós estamos ouvindo o Senhor durante todo esse culto, em todos os momentos desse culto, e nós temos que, diante da palavra do Senhor, tomar uma decisão de fazer mudanças práticas e verdadeiras no nosso coração. Eu quero encerrar essa série de mensagens refletindo juntamente com os irmãos no Salmo de número 90. Eu quero chamar essa mensagem de reflexão do Salmo 90, que também nos ajudará muito a entender marcas de um coração em chamas para Deus. Salmo de número 90, nós iremos ler dos versos 1 ao verso de número 17. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo de número 90, eu também quero cumprimentar as pessoas que nos visitam pela primeira ou segunda vez. Sejam também muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 90, dos versos 1 ao verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada vicede e floresce à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra
das nossas mãos. Pai bendito, nós cremos que a Tua presença é real nesse lugar. Por isso nós adoramos, Te louvamos e nos rendemos a Ti. Nós iremos meditar na Tua palavra, Deus. Toma cativo as nossas mentes e fale aos nossos corações nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 90 foi escrito ou declamado primeiramente por Moisés. Os estudiosos, aqueles que são os eruditos da palavra de Deus, alguns afirmam que momentos ou tempos antes, pouco tempo antes de Moisés ser levado pelo Senhor, ele compôs esse Salmo de número 90. Moisés foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Moisés foi um príncipe do Egito, usado por Deus para tirar o povo hebreu da servidão na terra do Egito, para levá-los a Canaã, a terra prometida. E esse salmo, ele revela vários sentimentos da alma de Moisés. Moisés viveu no deserto por 40 anos com esse povo, sofreu várias situações, vários momentos de tensão, vários momentos de angústia, momentos de desejar abandonar tudo, momentos de olhar para Deus e não entender as circunstâncias daquela trajetória. E esse salmo também revela os ensinamentos que o deserto proporcionou ao servo Moisés. Nessa noite eu quero, mediante a esse salmo, trazer para nós que desejamos um coração avivado, um coração transformado, reanimado na presença de Deus, algumas marcas, alguns princípios para refrescar a nossa memória diante desse Deus grandioso que nos tem chamado para uma obra maior do que nós mesmos. Muitos de nós às vezes não nos percebemos que Deus tem para nós uma obra maior do que os nossos próprios pensamentos, do que os nossos próprios projetos pessoais. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Primeiramente, que nós podemos observar, olhando assim, formando e criando aqui uma base para entendermos esse salmo nessa perspectiva, nós entendemos através da vida de Moisés que ele compreendeu que primeiramente a vida é muito rápida. A brevidade da vida. Nós passamos rapidamente no versículo 10, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ontem em Anápolis eu tive a oportunidade de estar no aniversário de um senhor de 80 anos. Uma história belíssima de superação, de conquistas, com a família toda reunida, filhas, netos, irmãos, e ele tem irmãos espalhados pelos 4 cantos do Brasil. Eu tive a oportunidade de ver gente de Roraima, do Amazonas, de São Paulo, todos para prestigiar o aniversário desse homem. E é interessante que quando nós estávamos lá naquela celebração, foram colocadas fotos em vídeo, desde quando ele era moço até a sua idade, já com 80 anos. E eu perguntei para ele, falei assim: o senhor olhando essas fotos aqui, parece que foi tão perto, não foi tão próximo, quando o senhor tinha lá seus 19 anos, quando o senhor se casou e começou a vida, e agora aos 80 anos. Ele disse: pastor, foi muito rápido. A vida passa depressa, nós voamos. Oscar Niemeyer, aquele grande arquiteto brasileiro, aos seus 102 anos, disse isso, que a vida é uma brisa. Moisés tinha esse entendimento aos seus 120 anos. Ele sabia que ele estava partindo, ele sabia que o Senhor iria recolhê-lo, ele sabia que ele não iria entrar na terra da promessa. E ele chega a essas conclusões tremendas nesse salmo, para nos alertar que a vida passa rápido, que a vida passa depressa, e nós voamos pela vida no intuito de nos acordar o que nós temos feito com esse presente, com essa dádiva que Deus nos tem dado. Mas ele também nos ensina que nós devemos sim contemplar que a vida passa depressa e nós voamos, mas que nós devemos, a partir desse evento, buscar coisas profundas e interessantes para a nossa vida. Nós temos que buscar sabedoria, a ciência do bem viver,
Sabedoria não tem nada a ver com inteligência ou conhecimento adquirido. Tem muitas pessoas sábias que não possuem nenhum conhecimento acadêmico. Aqui na igreja tem um senhor também, já ancião, que me ensina muito com seus dizeres de carreiro, o seu João Vieira, 84 anos, que traz muitos ensinamentos sábios, tirados da sua experiência quando foi carreiro, carreava carro de boi pelas estradas aqui de Minas Gerais. Moisés nos mostra e nos alerta a buscarmos sabedoria diante dessa brevidade da vida. No versículo 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está dizendo para Deus, o Deus Criador: Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a olhar para a minha existência e olhar para tudo isso e buscar nela resposta de alegria, coração sábio, para alcançar sabedoria. Tem um pensamento muito interessante do Rubem Alves, esse escritor brasileiro, que era teólogo também, professor, pedagogo. Ele, refletindo sobre o Salmo 90, ele escreveu algo sobre jabuticabas. Eu quero ler o que ele escreveu, um breve comentário que ele fez sobre o Salmo 90, diante das suas experiências com as jabuticabas. Todos nós aqui conhecemos jabuticaba, né? Todos nós aqui já nos esbaldamos com jabuticaba, principalmente quando você colhe ela, coloca na bacia, põe na geladeira, espera ela ficar geladinha, aí você põe no colo, vai assistindo o seu programa favorito, deliciando das jabuticabas. Ele diz: contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. A primeira ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói até o caroço. Assim que nós fazemos com a vida, como uma bacia de jabuticabas. Quando nós somos jovens, quando nós temos certo vigor, nós não buscamos sabedoria, nós não buscamos maturidade diante desse presente que Deus nos tem dado. Mas à medida que nós nos avançamos na idade, avançamos na maturidade, quando chegam os nossos filhos, nós vamos entendendo várias coisas que nós não entendíamos quando nós éramos mais jovens. E nós queremos olhar para a vida e aproveitar cada momento da vida como sendo dádiva do Senhor e aplicar o nosso coração, nós que somos crentes, nós que temos o Senhor nas nossas vidas, aplicar o nosso coração nas mãos do Senhor. Queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor, queremos ser usados nas mãos do Senhor. Queremos alcançar sabedoria, e o princípio da sabedoria nós sabemos muito bem, o salmista já dizia, que é temer o Senhor, que é buscar ao Senhor. Mediante a isso, eu quero trazer aqui algumas implicações, algumas afirmações de como nós podemos ter um coração em chamas, olhando para a nossa vida como dádiva de Deus, não olhando para a nossa vida como um enfado, não como um cansaço, mas olhando para a nossa vida como uma dádiva, como uma oportunidade de fazer brilhar a vontade de Deus em nós. O próprio salmista Moisés nos ajuda a entender isso. Primeiramente, no versículo 13, ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Moisés olha para a realidade que estava diante dele, aquela multidão de pessoas no deserto, aquela travessia gigantesca. Relembra com certeza o chamado do Senhor lá no deserto de Midian. Ele olha para toda aquela multidão e para todos os episódios que ele vivera até ali, e ele busca mais uma vez ter uma vida aos pés do Senhor. A primeira marca que nós podemos tirar desse salmo, para termos um coração em chamas para o nosso Deus, olhando para a vida como uma dádiva, como um presente, é termos dependência desse Deus. Um coração altivo, um coração soberbo. O apóstolo Pedro disse que o Senhor rejeita. Um coração de uma pessoa que acha que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus, o próprio Deus o rejeita. Nós estamos aqui no momento crucial de Moisés, que irá transmitir a sua liderança para Josué, e diante de todos aqueles feitos, diante de todas aquelas maravilhas que eles
contemplaram, Moisés ainda busca no Senhor a resposta. Tem compaixão dos teus servos, Senhor, olha para nós, não se esqueça de nós, derrame sobre nós a tua vontade, derrame sobre nós o teu querer, não volte as costas para nós, Senhor, nós precisamos de ti. Um coração dependente de Deus, um coração que reconhece a majestade, a soberania de Deus. Esse é o coração de um homem e de uma mulher em chamas, um coração de um homem e de uma mulher que deseja ser usado pelo próprio Deus. Aonde nós temos colocado a nossa dependência, meus amados irmãos? Muitos têm colocado a sua dependência na sua capacidade empresarial, na sua capacidade financeira, na sua capacidade intelectual. Muitos têm colocado a sua dependência em outras pessoas. Se a pessoa não fizer isso, eu não vou fazer. Quando nós não colocamos a nossa dependência em Deus, nós nos sentimos cansados, enfraquecidos, e o nosso coração se endurece, vai ficando insensível à voz de Deus. Mas quando nós temos essa atitude de dependermos de Deus, de colocarmos a nossa confiança no próprio Deus, até um deserto para nós se transforma num precioso e lindo jardim. Moisés estava num ambiente de deserto, num ambiente inóspito, num ambiente sem vida, mas ele olha para todas as circunstâncias à sua volta e diz: Senhor, eu dependo de ti. A minha confiança, a minha dependência está no Senhor. Uma segunda afirmação que nós podemos tirar está no versículo 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Nós temos que depender de Deus, não só ter uma dependência intelectual. Muitos de nós aqui, como presbiterianos, sabemos que Deus é soberano, muitos de nós aqui sabemos que Deus é todo-poderoso, mas muitos de nós sabemos apenas no nível do intelecto. Moisés nos ensina aqui no Salmo 90, precisamente no versículo 14, que um coração em chamas para Deus, um coração que depende de Deus, é um coração também que se relaciona com Deus intimamente. Uma das parábolas mais profundas do Novo Testamento, precisamente no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, se encontra no capítulo 15, a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos perdidos. Nós vemos algo muito interessante. Dois filhos do mesmo pai, um mais jovem, que pede a herança do pai e gasta tudo. Um jovem que vivia na casa do seu pai e não conhecia o pai, portanto deseja se ausentar daquela casa e viver distante daquela realidade. O filho mais velho, que vivia na casa, que observava todas as coisas, que era obediente ao seu pai, também estava distante do Senhor daquela casa. Dois filhos perdidos dentro da mesma casa, dois filhos que não estabeleciam uma relação de amor com seu pai, dois filhos querendo a mesma coisa, mas esperando tempos diferentes. O mais novo quis a herança rapidamente, o mais velho estava esperando o pai falecer para herdar tudo. Nós precisamos, meus amados irmãos, nessa caminhada de um coração em chamas, estabelecer uma relação de amor com o nosso Deus, conhecê-lo de perto, usando uma figura de linguagem metafórica, andarmos no compasso das batidas do coração do nosso Pai Celestial. E nós fazemos isso quando nós o conhecemos, quando nos relacionamos com Ele, quando nós entramos na presença dEle em dependência, mas também numa relação de amor. O quão próximo está o seu coração do seu Pai Celestial? Sigmund Freud dizia que as pessoas tinham aversão a Deus, porque Deus era uma espécie de amplificação dos relacionamentos distorcidos com os pais. Freud era totalmente distante das Escrituras, apesar de ter sido filho de pastor.
Ele dizia, por causa da sua própria experiência com seu pai, que as pessoas não se relacionavam bem com Deus, porque não se relacionavam bem com seus pais terrestres. Mas Freud esquece que Deus não é homem para nos enganar. Deus é 100% amor, e Ele estabelece conosco uma relação de amor, e a maior prova do amor de Deus foi Ele ter entregue o seu próprio Filho em amor em favor de cada um de nós. Nosso Deus é um Deus de amor, e quer estabelecer com você uma relação de amor, uma caminhada de amor. Ele quer saber das suas circunstâncias, mas Ele também quer ouvir de você. Muitas pessoas estabelecem uma relação com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada dos contos de Alibaba. Lembra do Alibaba e os 40 ladrões? Esses contos árabes. Encontra-se um gênio, esfrega-se a lâmpada, pede 3 desejos. Nosso Deus não é gênio de lâmpada. Nosso Deus não é garçom para anotar pedidos. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, que quer estabelecer conosco uma relação de amor. Moisés entendeu isso no deserto. Moisés entendeu isso nessa caminhada. Senhor, eu quero me satisfazer pela manhã com o seu amor leal. Por isso nós cantaremos felizes. Olha só, o relacionamento de Moisés se inicia na manhã, na alva do dia. E durante o decorrer de todo o dia, ele cantará feliz. Ou seja, ele estará diante das dificuldades, das adversidades, dos desafios, com a convicção de que o Papai Celeste, o Abba Pai, está o guiando em todas as ações daquele dia. Uma relação de amor com o nosso Deus. E por último, uma terceira afirmação que nós podemos tirar está no versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, verso 16, aos seus filhos a tua glória. Moisés estava num contexto de deserto, uma multidão, alguns afirmam uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, conduzindo um povo difícil, um povo com mentalidade escrava, que viveu gerações por gerações como escravos no Egito, uma geração que não entendia o significado e a prática da liberdade, caminhando pelo deserto. Ele diz: Senhor, aquilo que foi aflição para nós, aquilo que nos marcou profundamente nas nossas almas, esses anos todos que nós sofremos, dá-nos alegria, estabelece em nosso coração alegria, e sejam manifestos no nosso coração os teus feitos, sejam manifestos nos teus servos o esplendor da sua glória. Nós aprendemos com Moisés um terceiro aspecto: um coração em chamas para o Senhor, é um coração dependente de Deus, é um coração que estabelece uma relação de amor, mas é um coração que confia nos caminhos do Senhor, não nos nossos caminhos, não nos nossos projetos. Quem de nós aqui teria essa disposição, se não fosse o Senhor em nós, de sair do nosso ambiente de conforto e nos embrenharmos numa aventura do deserto? Moisés sabia muito bem disso. Moisés sabia que não seria pela eloquência de Arão, não seria pelos argumentos teológicos do próprio Moisés que convenceria aquela população de segui-lo, mas o convencimento viria através do próprio Espírito de Deus, que nos enche de uma confiança que não é nossa, para caminharmos um caminho que não é nosso. E nós temos o privilégio de termos a vitória que não é nossa, mas o Senhor nos deixa compartilhar dessa vitória, porque aquele que venceu por nós compartilhou essa vitória para cada um de nós. Por isso que nós nos alegramos e celebramos a vida quando nós vemos os atos poderosos do Senhor diante de nós. Queremos buscar confiança nos caminhos do Senhor, buscar confiança no relacionamento com Deus. Um homem que anda com Deus, ele é diferente daquele que não anda.
final do livro do profeta Malaquias, o profeta faz um apelo: estabeleça um gabarito, estabeleça uma comparação entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. E você vai ver a diferença marcante na vida daqueles que vivem no caminho do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite pela primeira vez, talvez seja o primeiro sermão que você ouça na sua vida. Eu quero te dizer que o Senhor te trouxe nesse lugar para que você olhe para a sua caminhada, para que você olhe para a proposta do caminho do Senhor e viva esse caminho de glória que não é sua, mas é do Senhor, mas que é compartilhada, para que o nome do Senhor seja engrandecido através de todos nós. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Meus amados, o povo de Deus é um povo que aprende a olhar para o para-brisa do carro e não para o retrovisor. Senhor, nós queremos andar olhando para o para-brisa. Todos aqui têm experiência de andar num carro, e nós sabemos que nós não podemos dirigir numa autopista, numa BR, dirigindo olhando só para o retrovisor. Com certeza, se nós dirigirmos um carro olhando só para os retrovisores laterais, ou para o retrovisor frontal que mostra a traseira do nosso veículo, nós não iremos avançar. Muitos crentes estão vivendo assim, dirigindo as suas vidas olhando para o retrovisor, mas o Senhor nos convida a olharmos para o para-brisa. Por isso que o para-brisa de carro é grande, para que você possa ter uma visão ampla. Assim a palavra de Deus faz aos nossos corações. Quando nós somos cheios da palavra, quando nós somos cheios do Espírito, nós temos essa capacidade de ver a amplidão da obra de Deus e avançar com toda a força para a honra e glória desse próprio Deus. Confiar no Senhor. Moisés, com seus 112 anos, nesse cântico maravilhoso, ele nos convida a confiar no Senhor. Confiados no Senhor. Lembra o hino? Pode cantar. Seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quando a gente lê o Salmo 90 e entende as palavras de Moisés inspiradas pelo Espírito, esse hino tem uma profundidade maior nos nossos corações. Confiados no Senhor, confiados em seu amor. Ele disse a Abraão, lá na cidade de Ur, que iria formar um povo através daquele homem. Aquele homem confiou na palavra do Senhor. Aquele homem passou os ensinamentos para o seu filho Isaque. O seu filho Isaque passou os ensinamentos para o seu filho Jacó. Jacó passou os ensinamentos para os seus 12 filhos. Jacó e os seus 12 filhos foram para o Egito. Uma geração inteira se formou. Uma multidão de pessoas sai do Egito, e no deserto, confiados na palavra do Senhor, eles se tornam uma nação para a glória de Deus. O profeta Amós diz: nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. Você já imaginou se Abraão, com esse chamado de Deus, não, isso não é para mim, eu passo a vez, chama outro. Abraão nunca seria lembrado, não teria essas histórias maravilhosas desse guerreiro de Deus, desse herói da fé. Mas nós podemos ver toda essa história, porque esse homem creu, confiou numa palavra. A palavra de Deus tem o poder de transformar o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho muda todas as coisas. O Evangelho muda tudo. E eu encerro concluindo no versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. Moisés sabia que não entraria em Canaã. Moisés sabia que não entraria na grande aventura de atravessar o Jordão. Essa aventura ficou para Josué. Moisés
sabia que não iria celebrar a Páscoa em Canaã. Quando eles celebraram a Páscoa na terra prometida, o maná cessou, para que eles pudessem agora cultivar a terra que o Senhor havia prometido a eles. Mas Moisés encerra esse salmo, esse cântico, dizendo: Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Meus amados, nessa jornada da vida, nessa caminhada da vida, nas experiências que nós temos com os irmãos, aonde nós passamos, talvez nós não iremos contemplar com os nossos olhos carnais aquilo que o Senhor vai fazer por intermédio de nós, do início daquilo que nós nos propusemos a fazer no Senhor. Com certeza, muitos irmãos que começaram esse trabalho aqui há mais de 70 anos atrás, já foram promovidos pelo Senhor para a glória. Não imaginariam aonde chegaria a Igreja Presbiteriana Central de Frutal. Mas uma coisa é certa: esses homens e mulheres do passado aqui da nossa igreja confiaram no Senhor as suas obras, e o Senhor tem confirmado a obra das mãos deles dia após dia. Confirma, Senhor, o nosso trabalho, quando nós fazemos para o Senhor, quando nós buscamos a glória do Senhor. Muitos de nós aqui não iremos contemplar aquilo que o Senhor vai fazer através da vida desse povo congregado aqui. Existem grandes sonhos, grandes expectativas, grandes desafios, que muitos de nós talvez não irão contemplar, mas que terão as obras confirmadas pelas mãos do Senhor. Nós temos que viver a vida dessa forma. Na mensagem do domingo passado eu disse que existem duas modalidades para encararmos a vida. Ou encaramos a vida como pessoas impelidas, ou nós encaramos a vida como mordomos. Os impelidos são aqueles que vivem para se protegerem. Os irmãos que estiveram aqui domingo passado lembram disso. Os mordomos são aqueles que têm um entendimento de que tudo aqui pertence ao Senhor, inclusive a sua própria vida. Eu encerro essa mensagem, peço licença para dar um testemunho rápido pessoal. No setembro de 2013, numa segunda-feira, eu liguei para o reverendo Elimar. Eu conheço o pastor Elimar mais ou menos desde 2002, daí nós tivemos nosso primeiro encontro, nosso primeiro contato. Eu estava num culto no domingo, na igreja que eu pastoreava, e estava muito cansado, esgotado, emocionalmente, espiritualmente, e um pouco desnorteado, no caso de tomar algumas decisões. Liguei para o pastor Elimar, e ele: pastor, se você puder, vem aqui em Frutal, vamos conversar um pouco. Na terça-feira eu vim para cá, peguei um ônibus, vim para Frutal, nós conversamos bastante. E o pastor Elimar, com a sinceridade que todos aqui conhecem dele, é um homem franco, direto. Ele disse: Hugo, se você continuar como você está, você corre o risco de perder o seu ministério, você corre o risco de perder a sua família, e você corre o risco de fazer besteiras terríveis por causa dessas perdas. Eu te aconselho que você volte para onde você está pastoreando, entregue o seu pastorado e venha para Frutal se tratar. Eu achei aquilo ali, ao mesmo tempo, um desafio grandioso e ao mesmo tempo uma surpresa muito grande. No ano de 2013, o meu coração estava endurecido para as causas do Senhor, por várias razões. Comentei com a minha esposa, ela entendeu, e nós viemos depois mais uma vez aqui, conversamos com o conselho dessa igreja me acolheu, me abraçou, e nós tivemos o ano passado, de janeiro a julho, momentos dificílimos, nessa tentativa de sair da depressão, de sair desses sintomas da alma que se insensibiliza às circunstâncias que estão à sua volta. Foram várias conversas com o pastor Elimar,
Vários momentos que ele entrava na minha sala, que eu ia na sala dele, que nós conversávamos, que ele orava comigo. E ele sempre falava, calma, calma, calma. E eu ficava assim, pastor, mas eu preciso fazer alguma coisa na igreja. Como ficar na igreja com essa dinâmica, com esse tamanho e ficar assim tão reservado? Que é calma, você está em tratamento. Enquanto você não melhorar, você não vai estar 100% das suas atividades. E o pastor Elimar, nesse período, se transformou num amigo, um pastor que pastoreou meu coração, um amigo. No segundo semestre, pela graça de Deus, uma melhora física e emocional tremenda. Deixei a medicação, lógico, com autorização e conhecimento daqueles que estavam também me acompanhando. Retomei alguns valores na minha vida que estavam perdidos, com a questão de saúde e alimentação. Eu creio que isso é notório. Eu passei de 116 quilos para 94 quilos. E aí foi retomando. Ao final do ano, estava me sentindo extremamente novo para o ministério, com o coração em chamas, novamente para o ministério. Vários projetos com o pastor Elimar, várias situações. No início do mês de março, eu recebi um telefonema da cidade de Anápolis, do reverendo Ronaldo Cavalcante. Talvez muitos aqui não conheçam esse nome, mas o reverendo Ronaldo é um dos nomes da teologia brasileira, um dos nomes mais respeitados no nosso Brasil e fora do Brasil. Foi professor do Mackenzie, professor de várias universidades, e ele me ligou, me sondando a possibilidade de poder assumir o pastorado da igreja que ele começou em Anápolis. Ele está indo para Princeton, ele vai passar um período de 18 meses como professor convidado da Universidade de Princeton, e me convidou para pastorear aquela igreja. Compartilhei isso imediatamente com o pastor Elimar. Pastor Elimar, vamos orar, vamos esperar. A primeira pergunta dele é: você está bem? Encara. Ué, pastor, eu estou me sentindo assim, mais fortificado. Vamos orar, vamos aguardar os desdobramentos. Conversando, pastor Elimar, conversando lá com a igreja de Anápolis, tomando algumas impressões também do nosso conselho. O pastor Elimar teve no nosso conselho algumas conversas informais. Nós, com a graça de Deus e com tudo isso que ocorreu nesse período, nós estivemos agora em Anápolis nessa semana de quarta-feira até hoje e acertamos esses detalhes. Eu estarei assumindo a igreja presbiteriana do Anápolis City agora, já no finalzinho desse semestre. O pastor Ronaldo irá para Princeton e eu estarei lá assumindo o pastorado. Mediante a tudo isso, amados, eu lembro de uma missionária que dizia: Hugo, as melhores mensagens são aquelas mensagens que nós experimentamos e são direcionadas a nós mesmos. Desde o início de abril nós estamos falando de um coração em chamas. Meus amados, eu quero dizer com carinho, não estou despedindo ainda dos irmãos, estou apenas comunicando essa ação, essa decisão para a igreja. Mas, como eu comentei uma vez com o meu grande amigo Davi, Frutal para mim foi em Gileade. Quando o povo de Deus entrou em Canaã, o Senhor estabeleceu cidades refúgios, onde o povo de Deus pudesse curar as suas feridas, para depois novamente ir para a batalha. Frutal na minha vida foi o Gileade de Deus, um lugar de cura da alma, um lugar de cura física, um lugar de profundas amizades. Eu louvo a Deus por esse lugar, louvo a Deus pelos presbíteros dessa igreja, cada irmão na sua dinâmica e na sua personalidade. Louvo a Deus pelas conversas com os anciãos dessa igreja, louvo a Deus com a conversa com os pequeninos. Faço referência aqui ao Manuel, uma criancinha, Miguel, de 8 anos, ávido leitor, e a gente compartilha experiências de leitura. Saio daqui com o coração grato, e saio daqui, reverendo Elimar, tendo o Senhor como meu pastor. Eu brinco com ele, o pastor Elimar também é o meu pastor. Quando eu estive em Anápolis,
conversando com o conselho, conversando com alguns da executiva do presbitério de Anápolis, e citei essa ação que o pastor Elimar fez comigo. Todos se surpreenderam. Meus amados irmãos, a vida de um pastor é extremamente solitária. E se nós não tivermos homens como o pastor Elimar, de ter essa sensibilidade, muitos vão perder os seus ministérios, as suas famílias e o projeto de Deus no meio dessa turbulência que é o ministério. Então eu trago esse comunicado e ao mesmo tempo um agradecimento a Deus por ter aquecido o meu coração nessa igreja. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter conhecido tanta gente, tanta amizade. Agradeço a Deus por tantos abraços, tantas comidas gostosas que a gente teve a oportunidade de compartilhar. E creio que nós vamos ainda compartilhar. E louvo a Deus pela vida do reverendo Elimar. Reverendo, louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu quero encerrar essa série de mensagens dizendo que podemos ter sim um coração renovado, transformado e cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos o prazer de viver a vida como uma dádiva de Deus. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Reverendo Elimar. Vamos orar, irmãos. E deixo apenas uma pequena palavra com o reverendo Hugo, parceiro, desse 1 ano e meio. Vai nessa tua força, que Deus te abençoe e renove o seu coração, sua alma. Seja a boca de Deus ali em Anápolis. Senhor, obrigado pela tua palavra, que desce à nossa mente, que desce ao nosso coração nessa noite, como uma água fresca a saciar a nossa sede. Obrigado, Deus, por essa experiência de Moisés na tua presença. Um homem dependente do Senhor, um homem que amava e que recebia o amor do Senhor, um homem, ó Deus, que viveu lado a lado com o Senhor nas experiências amargas da vida. Nós queremos, Deus, nós queremos te amar com o nosso coração em chamas. Nós queremos depender do Senhor. Nós queremos andar, Deus, nas horas difíceis da vida, lado a lado com o Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Hugo. Nós sabemos que o Senhor tem um plano, tem um projeto para as nossas vidas, e de maneira muito especial para a vida dele. Ó Deus, tenha misericórdia, esteja renovando as suas forças a cada manhã. Usa, Senhor, a sua mente tão brilhante para o louvor e a glória do teu nome. Usa a sua eloquência, Deus, como profeta do Senhor. Usa, Deus, a vida desse homem ali naquele lugar onde o Senhor está o levando. Te louvamos pela vida da Cláudia, companheira inseparável desse teu servo. Te louvamos pelos seus filhos. Te louvamos por esse período curto que ele passou aqui conosco, mas um período, ó Deus, tão abençoado e abençoador das nossas vidas. Continue, ó Deus, a ser Deus zeloso para com ele e com a sua família. Leva-nos de volta aos nossos lares. Dê-nos, ó Deus, da tua paz, da tua graça e do renovo do Senhor nesta noite. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor.
Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Assentados, o reverendo Hugo vai até a porta para dar um abraço em cada um de vocês.